Evangelho significa boas novas, boas notícias. O Evangelho nos conduz a um estado de espírito onde passamos a viver no presente o reino de Deus. O Evangelho nos conduz aos pastos verdejantes da justificação pela fé, às águas tranquilas da paz espiritual. No Evangelho, o Espírito Santo sopra livremente, indo além do legalismo vazio, oco, formal, sem vida e, na maioria das vezes, sem nenhum significado. No Evangelho, a vivência não é baseada em templos de pedras, dogmas antigos, ritos e regras comportamentais. O Evangelho da graça de Cristo nos ensina a sermos éticos sem sermos moralistas. Disse o apóstolo Paulo aos Gálatas: Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Muito bem, meu irmão e minha irmã, durante esses dias nós temos tratado de algumas parábolas de Jesus. E eu tenho dito para as pessoas que a melhor maneira, a melhor forma de você entender a Bíblia é você compreender que quando Jesus falava a respeito do fim dos tempos, ele não estava falando do fim do mundo. Ele estava falando a respeito do fim de uma era, do fim de um pacto, do fim de uma aliança. A aliança que Deus tinha com o povo hebreu, com o povo de Israel. E quando nós entendemos isto, nós passamos a compreender melhor as palavras de Jesus. E por que Jesus ele combatia tanto os fariseus, os sacerdotes, os escribas, os intérpretes da lei? Porque tudo estava envolvido com o povo de Israel, com o fim daquele sistema religioso, fim este que aconteceu no ano 70, com a destruição do templo. Veja, nós vamos ler uma parábola que você já deve ter ouvido várias vezes, né? Essa parábola ela está em Lucas, tá? Ela está em Lucas, no capítulo 15, tá? Lucas, capítulo 15. E nós vamos aqui ler juntos, tá? Vamos abrindo aqui no livro histórico de Lucas, capítulo 15, tá bom? Veja só,
diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, tá? Os publicanos eram os cobradores de impostos, porque, veja, é importante que você conheça qual era, qual era o quadro político que existia naquela época, tá? Na época de Jesus. Ou seja, o Império Romano dominava praticamente tudo, tá? Então, os hebreus, os israelitas, eles estavam debaixo do domínio dos romanos, tá? Os romanos permitiam que eles tivessem lá a religião deles, o templo e tudo. Mas os judeus, os hebreus, eles pagavam tributos, tá, a César. Lembra que Jesus pegou a moeda e perguntou de quem era a esfinge que estava ali naquela moeda? Dai a César o que é de César, porque eles estavam debaixo do domínio dos romanos. Só que os romanos usavam alguns judeus para cobrar impostos dos judeus e passavam para os romanos, e esses eram os publicanos. Por isso os publicanos, eles não eram bem vistos, embora eles fossem judeus, eles não eram bem vistos pelos judeus. Eles eram considerados traidores, porque estavam cobrando impostos do povo deles e passando para os romanos. E muitos cobravam a mais e ficavam ricos ilicitamente. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, quando Jesus foi à casa dele, ele decidiu: hoje resolvo dar metade dos meus bens para os pobres, e se alguma coisa defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Por quê? Porque ele era um publicano. A riqueza dele vinha disso, de cobrar impostos claro, ele era um corrupto, tá? Então, os publicanos e os pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Para ouvir quem? Ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Criticavam a Jesus, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Esses pecadores e esses publicanos eram judeus, tá? Faziam parte do povo de Israel. Então, quando Jesus ele percebeu que os fariseus e os mestres da lei o criticavam por ele estar ali com os pecadores e os publicanos, então Jesus lhes contou esta parábola. Qual foi a parábola? Ele disse assim: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrepender-se. Então, veja só, quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você ouviu, né, essa palavra, quantas vezes os pastores pregaram para você, você ouviu essa mensagem da ovelha perdida, e os pastores dizem o quê? Que a ovelha perdida é aquela pessoa que deixou de ir
ao templo. Então, se a pessoa deixou de ir ao templo, ela deixou de participar da ceia, da Santa Ceia, ela deixou de dar o dízimo, ela não vai mais aos domingos, então essa pessoa, ela é uma ovelha perdida. Até fazem campanhas para que as pessoas elas vão atrás das ovelhas perdidas, das ovelhas que se perderam, para trazer a pessoa de volta para o templo. Porém, na concepção de Jesus, ovelha perdida era o povo de Israel. O povo de Israel que era a ovelha perdida, que precisava voltar-se para Deus, para que pelo menos eles se livrassem da grande tribulação que viria, ou seja, da destruição do templo que viria, como alguns se livraram. Alguns que creram, porque muitos creram em Jesus, eram judeus e creram em Jesus, tá? E creram também depois na pregação de Pedro, Tiago e João, por exemplo. Pedro mesmo, ele pregou, e um dia nós vamos aqui analisar também qual era a pregação de Pedro, Tiago e João. Eles pregavam para os judeus, ou seja, para que os judeus eles reconhecessem Jesus como o Messias, como Cristo. A pregação ainda não era para os gentios. A pregação era apenas, tá, para os judeus, porque essa foi ali a missão de Jesus. Falar com os judeus, olha, eu sou Cristo, tá? E mostrar para eles que, se eles não se arrependessem, eles iriam passar por aquela grande tribulação. E o reino seria dado a outro povo, aos gentios. Tanto é que, veja só, vamos ler quando Jesus chama os apóstolos, isso está em Mateus capítulo 10, olha só quem eram as ovelhas perdidas. Olha só quem eram as ovelhas perdidas. Olha como nós fomos enganados durante tanto tempo, tá? Mateus, capítulo 10. Olha só Jesus falando com os discípulos dele. Olha só, Mateus 10. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Veja, está claro, mais claro do que o sol ao meio-dia. Ora, mais claro do que isso é impossível. E Jesus ainda vai dizer, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Ou seja, viria o juízo, como veio no ano 70. E se nós continuarmos ainda em Mateus, próprio livro de Mateus, no capítulo Mateus capítulo 15, diz assim, olha só, Mateus capítulo 15, eu vou ler a partir
do versículo 22. Olha só. Uma mulher cananeia, ou seja, ela não era uma judia, ela não era do povo hebreu, ela era de origem sírio-fenícia. Ela não era do povo hebreu. Então, uma mulher cananeia natural dali veio a ele quem? A Jesus, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente, está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Veja, às vezes eu li essa palavra, li essa mensagem e ficava pensando, por que Jesus não respondeu à mulher? Né? E aí nós sempre buscávamos uma interpretação, alguma coisa. Não, é porque a pessoa tem que perseverar. Veja como é que a mulher perseverou e você tem que perseverar também, porque Jesus não atendeu ela na primeira vez, mas ela perseverou. Aquela mensagem que você já conhece, tá? Que é para a pessoa não quebrar a corrente, não quebrar a campanha. Então, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Olha o que Jesus respondeu. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Está claro. Veja que Jesus deixou claro, tanto ele como os 12, eles tinham o evangelho do reino que era para os judeus, para os hebreus. Depois, o apóstolo Paulo vai receber o evangelho da graça e vai então levar a mensagem da graça para os gentios. Então isso é muito importante. Por isso que você vai ver Jesus fazendo coisas e ele tomando atitudes que não tem nada a ver conosco. Por exemplo, quando Jesus curou o leproso e mandava o leproso se apresentar ao sacerdote, isso fazia parte da lei. Quando o próprio Senhor Jesus, quando menino, seus pais levaram ele ao templo para ser apresentado no templo e lá oferecerem as aves, os animais, isso não tem nada a ver conosco. Isso eram coisas somente dos judeus, não tem nada a ver isso com ser cristão, não tem nada a ver isso com o evangelho que foi anunciado aos gentios. Fomos enganados, meu irmão e minha irmã, fomos iludidos, não pregam a verdade, não separam o que é lei, o que é graça, não separam o que é o povo hebreu e o que é a igreja de Cristo. Eles não separam, eles misturam tudo e aproveitam somente aquilo que lhes favorece. Por exemplo, batismo nas águas eram coisas apenas dos judeus, era para os judeus. Como jejum, essas coisas todas eram para os judeus, não tem nada a ver com a igreja de Cristo. E veja que eles viviam ainda uma época, o próprio apóstolo Paulo passou por isso, passou ali por um momento de transição, porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, ali pelo ano 33, mais ou menos, 30, 33, o templo só foi destruído no ano 70. Então, durante mais ou menos 40 anos, eles continuavam fazendo sacrifícios, eles continuavam fazendo tudo o que a lei exigia, embora espiritualmente a lei já não tinha mais nenhum efeito.
porque Jesus já havia pago o preço quando ele disse está consumado. Mas somente no ano 70, quando o templo veio abaixo, que realmente a graça ela foi estabelecida, porque aí não teve mais sacerdote. O povo de Israel foi disperso pelo mundo inteiro, eles ficaram quase 2000 anos dispersos, só voltaram agora no ano de 1948, quando a ONU, Nações Unidas, deu para eles o direito de voltar para a terra, e então eles não têm templo hoje, eles não conseguem mais fazer sacrifício, porque eles não sabem nem mais quem é da tribo de Levi, todos eles não sabem mais de quem é a tribo de Levi, eles se misturaram com outras nações, com outros povos. Os hebreus foram massacrados durante todo o período da história, então eles não têm mais a identidade que tinham antes, ou seja, foi o fim daquela era judaica, foi o fim daquele sacerdócio. Ainda que eles construam outro templo, o terceiro templo, ainda que eles construam, não vale de nada. Não vale de nada, porque eles não têm nem sequer, não sabem mais quem são os levitas. Então, meu irmão e minha irmã, nada disso foi falado durante esses anos todos que nós ficamos dentro do sistema religioso. Nós só aprendemos de campanhas. Tem que fazer campanhas, tem que dar dízimo, tem que levar um objeto para casa, sabe? Um papelzinho para você fazer corrente. Pegam ali a história de Davi, uma pedrinha para você jogar no boneco de isopor, sabe? É isso, é banho não sei de quê, banho de descarrego, é banho daquilo, é batismo disso, é Santa Ceia daquilo, é corrente disso, corrente daquilo. Não tem nada a ver com o Evangelho. Nada, 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 nada. Fomos enganados. Mas, graças a Deus, que nós fomos alcançados, tá? Fomos alcançados pela graça de Cristo, tá? É isso. A Maria, ela diz, esse templo que veio abaixo foi o de Salomão? Sim. No começo ali, quando nós lemos a história, Deus manda construir um tabernáculo, tá? Depois do tabernáculo, Davi constrói um templo. Esse templo, o primeiro templo, foi destruído, tá? Ele foi destruído pelos babilônicos e depois foi reformado, foi reconstruído, tá? Foi reconstruído na época de Ezequias, desse jeito. E aí, na época de Jesus, o templo era o templo reformado por Herodes. Era um templo que Herodes havia dado uma reforma nele, tá? Então, dado uma reforma. Então, era um templo diferente já daquele templo, né? Tinha as mesmas características, mas não era igual ao de Salomão. Já havia algumas mudanças. E foi esse templo que veio abaixo. Foi o templo que Jesus entrou também e disse, olha, vocês transformaram a casa do Pai, que era lugar de oração, vocês transformaram em covis de ladrões. Foi esse templo que Jesus olhou e disse assim, está vendo? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso vai vir abaixo, isso vai cair. Tá certo? Então, veja, essas coisas não eram ditas para nós. E quando nós temos o entendimento dessas coisas, tudo fica mais claro, tudo fica mais nítido. Por isso que eu peço a você, tenha paciência, porque aos poucos nós vamos passando o entendimento para vocês. E sempre aqui de segunda a sexta,
nesse horário, e aos domingos na igreja em casa. Domingo, às 10 horas da manhã, na igreja em casa, 10 horas da manhã, horário de Lisboa, horário de Portugal, 6 horas da manhã, horário do Brasil. Nós vamos agora àquele momento que nós fazemos, aquele momento de oração. Vamos orar juntos, vamos falar com o Pai. Ó Pai, graças te damos, porque apesar do Senhor ser grande, sublime, poderoso, majestoso, o Senhor se importa conosco. O Senhor se importa com cada um de nós. E graças te dou, meu Senhor, que o Evangelho da Graça está sendo anunciado. As pessoas estão tomando conhecimento da verdade, do Evangelho da Graça, que durante muito tempo esteve oculto por causa da ganância dos homens, que transformaram o Evangelho numa fonte de renda através do engano do dízimo, do engano das campanhas, através do engano, misturando lei com graça, misturando hebreus com gentios, fazendo uma mescla para se aproveitar daqueles que estão fragilizados por doenças, por problemas familiares, fragilizados por algum problema espiritual. Ó Senhor, eu tenho certeza que essas pessoas que estão tomando conhecimento deste Evangelho jamais retornarão para o sistema religioso e jamais se deixarão enganar com essa conversa de que são ovelhas perdidas. Porque a ovelha perdida era a casa de Israel, como também era a figueira estéril, como também era aquela moeda que se perdeu dentro de casa, a dracma perdida. Ó meu Senhor, que estejamos com a mente aberta para deixar o Teu Espírito fluir. Olha neste momento, Senhor, para aqueles que estão aqui conosco, os irmãos, as irmãs, para os seus familiares, para os seus entes queridos, e que cada um seja um instrumento nas Tuas mãos, e que cada um, meu Pai,
seja agraciado com forças, com vida, com luz. Sim, recebam luz, recebam forças, saúde. Te agradecemos pela saúde, pelo livramento, pela libertação, pelas bênçãos espirituais que o Senhor já nos deu, que o Senhor já nos concedeu. Olha para os que estão em presídios, meu Pai, os que estão sem roupas, de frio, os que estão desabrigados, os que estão em lares, orfanatos, os idosos que estão precisando de apoio, de ajuda. Olhe para aqueles que passam por problemas psiquiátricos. Olhe, meu Pai, pois o Senhor não desampara jamais os que buscam em Ti o auxílio, o socorro. Por isso, meu Deus, meu Pai, meu Rei, eu entrego tudo e todos nas Tuas mãos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todos os que creem, digam assim seja. Muito bem, meu irmão, minha irmã, amigos e amigas, é sempre um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Muito bom sempre estar aqui e convido a todos, então, para a nossa igreja em casa no próximo domingo agora. Estaremos juntos, tá bom? E que Deus continue abençoando a todos, fiquem todos na paz, um forte abraço e vamos em frente. Obrigado a todos aí pelos comentários, pelo seu like, pela sua ajuda, pelo seu apoio, tá bom? Forte abraço, vamos em frente. O tempo. Dizem que o tempo é dinheiro. Para mim, é muito mais. Tempo é vida. Até porque estamos indo em direção de um destino sem volta. Não estamos de chegada, mas sim de partida. Cultive o tempo como uma flor. Seja feliz e não guarde rancor, pois o tempo é muito bonito. Porém, passa tão rápido, seja na alegria ou na dor. Desfrute da paz, deixa ela fluir como um rio no seu interior por inteiro. Saiba que o tempo não é um bom companheiro. O tempo, na verdade, por ninguém nunca esperou. Ele, o tempo, simplesmente, em um piscar de olhos, já passou. Ele, o tempo, no entanto,
é um bom médico que cura quase tudo e também nos ensina, como um bom professor, o tempo. Não desperdice, aproveite cada dia, cada hora, cada minuto e cada segundo. Não deixe para amanhã o que se pode fazer agora, neste momento. Se tiver que beijar, beije. Se tiver que amar, ame. Se tiver que sorrir, sorria. Se tiver que sentir, sinta. Se tiver que se emocionar, se emocione. Se tiver que chorar, chore. Existe tempo para tudo, mas não deixe que ele vá embora. Existem dias de chuva e sol, dias frios e dias quentes, e 4 estações: outono, inverno, primavera e verão. Mas continua sendo tempo e não uma ilusão. Aproveite a natureza que o Pai criou. Nos dias chuvosos, que tal um banho na chuva? No sol, um banho no mar? E no frio, um abraço para esquentar? No outono, que tal o aconchego do lar? No inverno, se tiver neve, que tal brincar? Se não tiver, não desperdice o tempo. Que tal uma lareira ou uma fogueira para acalentar? Primavera, a estação que mais gosto. As flores lindas para se admirar. No verão, podemos quase tudo, pois o céu está sempre azul e o sol a brilhar. Mas não se esqueça, não deixe o tempo passar.